Olá malta, hoje vou-vos falar da doença do ictio, o ponto branco no aquário marinho. Ora, esta doença é conhecida como o ictio marinho ou doença dos pontos brancos. É causada pelo protozoário Cryptocaryon irritans. É uma das doenças mais comuns e destrutivas nos aquários marinhos. Esta doença pode causar uma mortalidade elevada no nosso aquário, se não for tratada ou se não for prevenida. Ora, os sintomas principais do ponto branco são pequenos pontos na pele, tipo grãos de sal, nas barbatanas e nas brânquias. Estes pontos nem sempre vão ser visíveis ao nosso olho. O parasita pode estar alojado nas brânquias do peixe, inicialmente, e não vamos conseguir vê-los. O peixe pode se comportar com uma respiração ofegante, nadar junto às nossas bombas de circulação na tentativa de erradicar o parasita das brânquias. Pode também roçar-se nas rochas, na areia, de forma a tentar ver-se livre do parasita. Podemos observar também, por vezes, outros sinais, como o aumento do muco, de manchas, depois ficar mais pálido, deixar de se alimentar e vai ficar também, por vezes, mais suscetível a outros tipos de infecções, que não seriam tão graves. Como o peixe já está enfraquecido, poderá, além de surgirem outras infecções no mesmo. Um dos erros comuns é pensarmos que a doença é lenta e que vamos conseguir combatê-la de forma calma. No entanto, esta doença pode matar rapidamente todos os peixes do nosso aquário. Ora, qual é que é o ciclo de vida do parasita? Necessita obrigatoriamente de um peixe, do seu hospedeiro, e para completar o ciclo. A primeira fase, a fase trofonte do parasita, alimenta dos tecidos do peixe. Normalmente dura 3 a 7 dias. Depois desta fase, sai do peixe e vai cair no fundo, ou nas rochas, ou para a areia, é a forma tomonte. Na fase tomonte vai-se dividir e libertar centenas de teronte, que é a fase nadante do parasita, ou seja, vai andar na coluna d'água durante 4 a 8 dias. Em situações mais adversas pode durar até 72 dias, esta fase. Os terontes vão infectar os nossos peixes, vão se alojar nos nossos peixes, e sendo que esta fase dos terontes, como esta fase do parasita anda na coluna d'água, fica mais vulnerável aos tratamentos. Ou seja, se tivermos que combater o parasita é nesta fase. É a única fase que vai ter em que os tratamentos vão ter resultados. Durante o ciclo podemos observar que os pontos brancos diminuem temporariamente após a saída do trofonte, mas a reinfecção será muito mais forte e muito mais intensa e vamos notar que o peixe, por cada ciclo, vai ficando cada vez com mais pontos brancos. Nestas figuras apresenta-se o ciclo do ictio, onde ele está alojado no nosso peixe como uma forma de trofonte, que é a fase de alimentação do parasita no peixe, que ele está-se a alimentar do nosso peixe. O protomonte é a fase que antecede a reprodução do parasita. Depois o tomonte é a fase em que o parasita insiste no substrato ou nas rochas e se vai multiplicar em tomites. E posteriormente o teronte é o estágio infectivo da vida livre. É aqui que os medicamentos podem agir, os medicamentos ou a prevenção. Depois volta a infectar o peixe e o ciclo repete-se, ficando cada vez o nosso peixe mais fragilizado se não for combatido ou prevenido o ciclo do ictio. Ora, é importante entender o ciclo da doença de forma a que possamos combatê-la eficazmente, porque já vimos anteriormente que só na fase de teronte é que os tratamentos surgem efeito. E vai existir uma aparente melhoria com menos pontos brancos, mas não significa que o nosso peixe esteja melhor ou que esteja curado, porque se houver a reinfecção ocorrerá muito mais rapidamente e muito mais forte, muito mais intenso. Se tivermos ictio no nosso aquário, todo o aquário está em risco, todos os peixes neste caso estarão em risco de contrair a doença. Ora, os tratamentos devem ser feitos em aquário de quarentena, ou seja, termos um aquário à parte do nosso aquário principal. Dificilmente nas nossas casas vamos ter este tipo de quarentena, falo por mim, nunca tive uma quarentena. Apenas a fase nadante livre é suscetível a medicamentos, como tínhamos visto anteriormente. A duração mínima são 14 dias e o ideal do tratamento serão de 21 a 28 dias, de forma a que consigamos combater o ciclo. Temos ainda uma opção mais radical, que é deixar o aquário principal sem peixe durante 60 ou 90 dias e que o ciclo do ictio se vá repetindo até não haver mais parasitas, porque o parasita acaba por morrer não tendo hospedeiros. Ora, como tratamentos específicos, existe um produto que é o Cupramine, é um produto muito eficiente, no entanto este tratamento tem que ser feito num aquário de quarentena. Reduzir a gravidade específica para 1010, no nosso aquário principal também não o podemos fazer. Podemos utilizar também rações medicadas. Como casos extremos, podemos dar um banho de água doce de forma a tentar libertar
o parasita. Os produtos com alho ajudam a aumentar a imunidade do peixe, mas não vão curar a doença. Ou seja, se o peixe já tiver a doença, de alimentos com alho não vão curar o peixe. Poderão sim aumentar a sua imunidade. Tem diversos produtos comerciais. O cupramino tem que ser utilizado, como já vimos, num aquário de quarentena. A Easy Reefs tem um produto que é o Mastic Fish Care. Eu já utilizei, já consegui recuperar um peixe cirurgião com o Mastic Fish Care, ou seja, é um produto que tem uma parte de medicamento e reforça a parte imunológica do peixe. Atualmente eles têm 4 componentes de comida, nos quais vão tornar a imunidade do peixe mais elevada, de forma a que ele se alimente melhor e que esteja mais robusto. Aqui começamos a entrar em produtos de prevenção, ou seja, darmos uma alimentação melhor aos nossos peixes com algum medicamento para a imunidade estar alta e a sua resistência às doenças também. Prefiro utilizar produtos para prevenir a doença do que depois ter que a combater. Ora, como vimos anteriormente, podemos usar a quarentena. Nunca usei, nem tenho condições para usar uma quarentena, no qual podíamos usar também o tratamento profilático com cobre. Nunca o fiz, nunca usei. O ideal é mantermos de forma preventiva os nossos parâmetros estáveis, de forma a reduzir o stress dos peixes. Podemos também utilizar o filtro UV e o ozono como medidas preventivas, ou seja, na última fase da doença, do parasita, toda a água que irá passar no filtro UV, na última fase do parasita, ao utilizarmos o UV, se ele vai se encontrar na coluna d'água, e toda a água que passar pelo nosso filtro UV vai ficar esterilizada, matando assim o parasita. Pronto, é um processo que temos que compreender que será lento, porque depois vai haver outro tipo de parasitas que vão estar em partes físicas do aquário e que poderá também não ser apanhado todo o parasita pelo nosso filtro UV. Eu utilizaria mais o filtro UV também como medida preventiva cada vez que adicionamos novos peixes, uns dias antes e durante uma semana, enquanto os nossos peixes entram no aquário e sofrem ali algum tipo de stress, e pelo menos esta utilização. O ideal seria utilizar o filtro UV sempre diariamente. Eu notei mais quando utilizei o filtro UV que a sua melhor utilização seria durante o período da noite do que o período do dia. O ozono esteriliza a nossa água como experiência própria e, na minha opinião, as medidas que eu usaria seria, sempre apostando na prevenção, seria sim o filtro UV, sim o ozono e uma alimentação adequada, que pode ser uma alimentação daquela anterior que falei, com alho, de forma a aumentar a imunidade dos nossos peixes. E aqui a utilização do UV e do ozono para que a nossa água seja uma água mais esterilizada e mais pura. Como já tinha dito, eu prefiro apostar na prevenção da doença do que depois ter de lutar contra ela, que será a parte mais complexa e mais difícil. Espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo. Fiquem bem.